Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula? Vamos embora? Bom, hoje eu vou começar nossa aula falando sobre uma poesia que está lá, né, presente no livro de vocês para gostar de ler, de vários autores. E como a gente está falando sobre soneto, eu escolhi então um soneto do Vinícius de Moraes, né, chamado Soneto da Fidelidade, para a gente falar um pouquinho, né, comentar um pouquinho da temática, um pouquinho da estrutura, da figuração da linguagem, que é o que a gente está vendo. Certo? Então, vamos embora. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. Então, quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar, beleza? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bom, então vamos lá. Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Soneto é uma forma, né, uma estrutura de poema. E o soneto, como a gente vem falando, na última aula eu falei sobre o soneto clássico, o soneto, né, que são dois tercetos e dois quartetos, e só reforçar, quando ele é um soneto clássico, além de ter dois quartetos, aqui estão os dois quartetos e os dois tercetos, a divisão, a métrica, né, divisão poética, das sílabas poéticas, eles serão considerados versos decassílabos. Tá certo? Então, o soneto como um todo, de decassílabo, nós podemos dizer que é um soneto tradicional. Beleza? Então, a primeira estrofe: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se cante mais meu pensamento. Olha só, eu queria chamar a atenção de vocês na segunda linha, certo? Nós trabalhamos aula passada o polissíndeto, né? Que é a repetição das conjunções, da conjunção e. Poli, vários, e síndeto, conjunção. Antes e com tal zelo e sempre tanto. Então, esse ezinho, além de trazer uma figuração para a linguagem no sentido de ideia de tá enchendo, tá somando, né? Tá virando muita coisa, e nesse caso, esse muita coisa positiva, ele também ajuda na sonoridade do verso. Antes e com tal zelo sempre tanto. Então você vai ver, por exemplo, que esse sempre tanto, esses ezinhos aqui, eles vão estar juntos na mesma sílaba poética, né? Então, vocês aprenderam em outras aulas que a métrica do verso, né? Ou seja, as sílabas poéticas que tem naquele verso também ajudam a dar o ritmo e a sonoridade, o ritmo ao verso, e a escolha dos sons das consoantes ajudam também na sonoridade. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Bom, aqui a gente tem uma inversão, né? Dele se encante mais meu pensamento, mesmo em face do maior encanto, há uma inversão, né? O primeiro verso já começa com inversão, que a gente também chama de hipérbato. Serei atento ao meu amor de tudo. Certo? Serei atento de tudo, ficaria na ordem direta. Serei atento de tudo ao meu amor. Então você vai perceber que é bastante comum essa inversão sintática, que nós chamamos de inversão simplesmente, ou de hipérbato, em vários versos em sonetos, né? Em poemas. Bom, então, seguindo, aqui temos, então, só nessa estrofe nós já temos a inversão, temos o polissíndeto, né? Ao meu amor serei atento, maior encanto. Diante do maior encanto, se encante mais o meu pensamento. Traz uma figuração também nessa estrofe. A próxima estrofe, quero vivê-lo em cada vão momento. Não sei se vocês sabem o que significa vão, no sentido de aleatório, né? Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar o seu canto. Hei de significa vou fazer, vou espalhar o meu canto. Rir meu riso, derramar meu pranto. Então vamos embora. Rir meu riso também é uma figura de linguagem que a gente viu na aula passada. Você ri risos, não é?
Então, se você ri risos, isso é um pleonasmo. Derramar pranto, já não posso dizer que é um pleonasmo, né? Eu posso dizer que, dentre outras palavras, derramar pranto também pode estar, né, associado à figuração do chorar, tá? Ao seu pesar ou seu contentamento. Quando a gente coloca riso e pranto, temos uma figura de pensamento, né, de palavra, de modo geral, que é a antítese. O riso e o pranto são palavras que se opõem em relação às ideias. Nós temos uma antítese. Pesar ou contentamento, também marcando antítese, tá? Então, nessa estrofe, temos várias figuras de linguagem, mas eu gostaria de chamar a atenção para o pleonasmo e para a antítese, beleza? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Aqui ele também tenta marcar ele marca, gente, porque Vinícius de Moraes não tenta, ele faz, né? Olha só, o autor marca também morte e vida como antítese, né? E também marca, querendo ou não, uma certa contradição na questão da solidão e de quem ama. Bom, vamos para a última estrofe, o último terceto. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Ou seja, ele vai acabar uma hora porque a chama acaba. Mas que seja infinito enquanto dure, que ele seja, né? Então, quando ele pega a palavra que seja infinito enquanto dure, como a gente pode interpretar esse último verso? Que seja infinito enquanto dure, que ele seja intenso, verdadeiro, forte enquanto existir. Porque uma hora ele vai acabar, tá? Só que eu estou dizendo isso não, de acordo com o que está escrito aqui no poema. Certo? Então o soneto de fidelidade traz ao texto essa ideia de vou te amar, vou fazer, vai ser demais, e mesmo em meio a tanto problema, isso vai ser demais, eu vou continuar te amando, vou continuar demonstrando isso, tá tudo lindo, maravilhoso. E precisa ser assim, infinito enquanto dura, porque ele é chama e um dia a chama irá se apagar. Beleza? Então, meninos, corre lá, pega o seu livro de poesia, tem um monte de poemas legais, tenta identificar, vamos ver se tem mais sonetos, né? Vamos ver essas figuras de linguagem que nós estamos aprendendo também, identificar lá no poema, no livro paradidático de vocês. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos então voltar ao nosso livro didático agora, né? Português Linguagens, cadê? Português Linguagens, pra gente... Eu nunca consigo mexer nisso e falar ao mesmo tempo. Pra gente fazer algumas correções, beleza? Então, vambora! Olha só o que nós temos aqui. Peraí que eu desapareci mesmo. Vou aparecer de novo. Tcharam, e trazer pra cá o nosso exercício. Não sei... não, vou aparecer agora, desse lado aqui, ó. Bom, enquanto isso, peguem, por favor, a página 187, o poema Aos Nossos Filhos. Beleza? Vamos lá, então. Aos nossos filhos. Perdoem a cara amarrada. Perdoem a falta de abraço. Perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos. Perdoem a falta de abrigo. Perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas. Perdoem a falta de ar. Perdoem a falta de escolha, que os dias eram assim. E quando passarem a limpo, e quando cortarem os laços, e quando soltarem os cintos, façam uma festa por mim. Beleza? Temos aqui, vamos seguir. Quando lavarem a mágoa, quando lavarem a alma, quando lavarem a água, lavem os olhos por mim. Quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto por mim. Beleza? Então, esse é o desejo, como tá aqui, ó, soneto. É soneto? Não. Como o título do poema é Aos Nossos Filhos, a gente imagina que sejam os pais desejando, né, prevendo e mesmo desejando aí para o futuro dos filhos. Beleza? Vamos lá então, vamos lembrar aqui comigo. Figura de linguagem que tá saltando aqui pra gente. Perdoem, 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 perdoem. Olha a próxima estrofe. Perdoem, perdoem, perdoem. Olha outra estrofe. Perdoem, perdoem, perdoem. Mudou de estrofe. E quando, e quando, e quando. Meninos, como é que é o nome dessa figura de linguagem que vai repetindo sempre o início do verso? Poderia ser oração também. Mas como nós estamos diante de um poema, então ele está repetindo no início do verso. Como é que é o nome dessa figura de linguagem?
Muito bem, anáfora. Bom, perdoem a cara amarrada, a falta de abraço, a falta de espaço. Os dias eram assim, né? Então, ele tá falando da cara amarrada, a falta de abraço, a falta de espaço, falando de uma vida, né, que às vezes é tão corrida ou que às vezes é tão difícil e que muitas vezes os pais gostariam de oferecer coisas diferentes, mas que no momento não foi possível. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigo. Os dias eram assim. Também, muitas vezes, né, quando os pais tentam sempre as melhores coisas para os filhos, mas às vezes alguma coisa escapa ali, não porque eles querem, mas porque a vida, né, sendo bem diversificada e em constante movimento, às vezes, mesmo que os pais não queiram, acabam, né, passando eles e os filhos por perigo. Perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha. Os dias eram assim. Então chama atenção também no poema, gente, esse paralelismo entre os versos, né, e entre as estrofes. Você vai começar sempre com a repetição do verbo, né, perdoem, perdoe, perdoe, e vai terminar o último verso da estrofe, os dias eram assim. Perdoe, 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 os dias eram assim. Perdoe, 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 os dias eram assim. Então, mantém um paralelismo entre os versos. Beleza? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, vai? Quando passarem a limpo, quando cortarem os laços, quando soltarem os cintos. Os pais estão falando do quê? Que momento é esse em que a gente passa limpo, em que a gente corta os laços e que a gente solta, afrouxa os cintos? Na verdade, está marcando aí a passagem para a vida adulta, né? Quando lavarem a mágoa, quando lavarem a alma, quando lavarem a água, lavem os olhos por mim. Bom, nesse caso, né, claro que toda a família, a gente quer que a família seja perfeita e tudo dê certo, mas enfim, a convivência às vezes pode trazer alguma desavença, alguma falta de compreensão da atitude dos pais, então os pais, né, colocam aqui para que a mágoa seja lavada, a alma seja lavada. E quando fala lavem os olhos por mim, aqui nós temos uma metáfora, né? Lavar os olhos significa chorar nesse caso. Quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam gosto para mim. E aí vai mostrar a própria existência, né? A criança que passa por uma adolescência de enfrentamentos e falhas, que passa para a vida adulta, que vai ter as mágoas, que meu pai não fez, que minha mãe não fez. Aí depois vai para uma fase de passar, né, a entender, sim, o que é o mundo dos adultos e toda a dificuldade que se tem também em ser adulto. E no final, pessoal, quando brotarem as flores é quando o que você fizer der frutos, né? E a gente pode ir até um pouquinho mais longe aqui e fazer uma comparação, uma metaforização também. O fruto também pode ser que esses filhos no futuro tenham seus próprios filhos. E aí vão colher os frutos, vão crescer as matas e tá tudo lindo assim. Agora diga um gosto para mim, diga o que é ser responsável por alguém, diga o que é passar por todas essas outras estrofes e todas essas outras dificuldades, tá? Então aqui o poema, ele figura muito a linguagem, tem trechos que são muito claros. Agora, quando passarem a limpo, passar a vida limpo é uma metáfora, né? Cortarem os laços também, de certa forma, é uma metaforização. Soltarem os cintos, né? Vou abrir aqui a calça. Não, não é essa a ideia. A ideia é passar dessa fase, tá? Então, vocês vão ver que o texto, o poema como um todo, ele trabalha a metaforização da vida, o pai mostrando para o filho, desde que ele é criança até a fase adulta, e quem sabe se tornar pai, também, pai e mãe, né? Também. Quais são essas fases e como é a experiência de se criar, né, filhos. Beleza? Então, vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o exercício juntos, meninos? Sim, professora! Vamos, 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 vamos. Isso é uma canção, né? Nós lemos a letra do poema e o enunciado está dizendo que isso é uma canção. Deixa eu chegar para cá. Essa canção foi escrita durante o período do regime militar no Brasil, quando havia uma atuação severa dos órgãos de censura. Relacione o título ao conteúdo da canção. Opa! Quando a gente contextualiza o texto, então as palavras podem ter uma ampliação de significado. O título é Aos Nossos Filhos. Então, quer que a gente relacione o título
né? Com o conteúdo do texto, lembrando que estávamos não, que essa música, né, essa letra, esse poema foi escrito na época da ditadura militar. Quem é o eu lírico da canção e a quem ele se dirige? E aí, pessoal, quem é o eu lírico da canção? O eu lírico da canção aos nossos filhos vai ser os pais, né? E se dirigindo aos filhos. Qual é a justificativa do eu lírico para o comportamento pelo qual ele pede perdão? Às vezes as escolhas, né, naquele momento fizeram com que, às vezes o momento faz com que os pais tomem determinadas escolhas e eles precisam de antemão já pedir perdão e justificar esse perdão porque é o que eles poderiam fazer naquele momento, naquela situação. Letra C. O eu lírico faz um pedido esperançoso a seus interlocutores. Qual é a sua esperança e que comportamento ele espera de seus interlocutores? Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de pais para filhos, também a gente pode ampliar um pouquinho essa visão. Dos pais pode ser dessa geração para a geração dos filhos de modo geral, não os seus próprios, mas filhos de modo geral. Falando de uma época difícil que se passou, né? A superação, o crescimento disso, a superação disso e depois, quando crescerem as matas e gerarem os frutos, contar como foi bom, depois de tudo que foi passado nesse contexto, num contexto novo, num contexto mais favorável, como é que seria o gosto, né, de se fazer parte de algo novo, beleza? C. O eu lírico faz um pedido esperançoso a seus interlocutores. Qual é a esperança e que comportamento ele espera de seus interlocutores? O interlocutor, ele espera que o interlocutor tenha uma vida diferente da que ele teve, né? Que o eu lírico teve, que ele consiga também ter vitórias, que ele consiga deixar a mágoa para trás. Espera-se que se chega a colher frutos de tudo aquilo que estava sendo vivido, então, nesse contexto. Certinho? Beleza? Vamos seguir aqui. Questão 2. Volta, professora. Questão 2. A repetição de palavras e estruturas sintáticas observadas na letra da canção constitui uma figura de sintaxe. Como eu comentei com vocês, vamos lá. Letra A. Identifique as repetições e dê o nome da figura. Pessoal, a repetição, vou dar uma sumidinha aqui só para mostrar para vocês o poema. Lembra que todo início de verso 1, 2 e 3 se repete dentro da estrofe. Perdoem, perdoem, perdoem. Os dias eram assim. Segunda estrofe, perdoem, perdoem, perdoem. O dia era assim. Terceira estrofe, perdoem, 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 o dia era assim. Quarta estrofe, quando e quando e quando. Quinta estrofe, quando lavarem, quando lavarem, quando lavarem. Sexta estrofe, quando, quando, quando. Ou seja, temos repetição em todos os versos. Confere? Concordam? Ótimo! Volta, professora! Volta, professora! Beleza. Então, identificamos as repetições. E qual o nome dessa figura de sintaxe? Já havia dito para vocês, é uma anáfora. 3. Todas as formas verbais da letra da canção estão conjugadas na terceira pessoa do plural, mas os sujeitos são diferentes. Observe o emprego e deduza justificando suas respostas. Letra A. Qual o sujeito da forma perdoe em todas as ocorrências? Vamos voltar lá? Vamos. O sujeito é o próprio interlocutor, né? Perdoem, perdoem, perdoem é o próprio interlocutor. Perdoem vocês, né? Ótimo, beleza. Então, letra A, vocês. Qual o sujeito da forma verbal eram em todas as ocorrências? Vamos olhar aqui, cadê o eram? Eram, tá em qual estrofe? Primeira, segunda e terceira, finalzinho. Os dias eram, os dias eram, os dias eram. O sujeito, então, é os dias. Que mais? Letra C. Qual o sujeito das formas verbais? Façam, lavem, digam. Acredito que seja o interlocutor também, né? Façam, exatamente, tá aqui, ó, na última estrofe, ou no último verso. Façam, lavem, digam. A pessoa, né, é o interlocutor a quem o eu lírico se dirige. Beleza.
Quais são os sujeitos das demais formas verbais? Vamos voltar às demais formas verbais. Aí a gente vai ter sujeitos diversos, né? Cara amarrada, falta, falta, falta. Perdoe, perdoe, perdoe. Tá, quando vocês passarem a limpo, quando vocês cortarem, quando vocês soltarem, façam a festa. Quando vocês lavarem a mágoa, quando vocês lavarem a alma, quando vocês lavarem a água, vocês lavem os olhos. Uai, é o mesmo sujeito? Ah, não, vai mudar só na última. Quando brotarem as flores, tá na ordem inversa, ficaria quando as flores brotarem, quando as matas crescerem, quando os frutos colherem. Vocês digam gosto para mim. Então, só na última estrofe que vai mudar os sujeitos, né? E estão com uma figura de sintaxe também chamada inversão ou hipérbato. Beleza? Então, aqui são flores, matas e frutos. Beleza, considere suas respostas anteriores e identifique as outras figuras de linguagem. Então, a gente acabou de falar aqui das outras figuras de linguagem, não foi isso? Os sujeitos que não aparecem aqui, como vocês, perdoem vocês, perdoem vocês, perdoem vocês, perdoem vocês, quando passarem, quando cortarem, façam vocês, né? Então, todos os sujeitos aqui estão em elipse, nós podemos dizer. Então, uma das figuras de linguagem que aparece é a elipse, certo? Outra figura de linguagem que aparece aqui na última estrofe pra gente, como eu mencionei para vocês, é a inversão ou hipérbato, não é isso? Bom, quando ele coloca os dias eram assim, talvez ele esteja contrastando com os demais versos, né? E que não há conjunção entre eles. Perdoem, 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 os dias eram assim. Então a gente vai dizer também que existe assíndeto aí. Não temos a presença de conjunções. Na maioria dos verbos, eles estão sendo organizados, né, de forma aditiva, mas sem o uso da conjunção aditiva. Portanto, a gente pode dizer também que, como figura de sintaxe, nós temos também o assíndeto, que é sem conjunção. Beleza? Então, vamos lá. Volta, professora, volta. A professora voltou. Então, vamos lá. 4. Conclua. Que efeitos expressivos de som e de sentido resultam na letra da canção no emprego das figuras de sintaxe? Pessoal, a anáfora, que é a repetição, ela vai ser extremamente importante para o som, certo? Perdoem, 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 para mostrar essa repetição do som. E ao mesmo tempo que aparece essa anáfora, quando a gente não tem a conjunção e, que é o assíndeto, vai dar mais velocidade ao texto. Tudo bem? Então o som fica um pouco mais veloz e mais harmônico, porque a repetição sempre do início dos versos, né? Representado aí pela anáfora. Beleza? A inversão no final também é para ajudar na sonoridade. Naqueles versos, né? Crescem as flores, enfim. No último verso eu vou voltar, porque eu desapareço toda vez que eu volto, mas deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos voltar lá para o início do verso. Então, além da repetição, que por si só já vai ajudar no som, as rimas de cada final de cada estrofe, os dias eram assim, os dias eram assim. Faça a festa por mim, lave os olhos por mim, trazendo as rimas e auxiliando também na sonoridade do texto, tá? Repetindo, a ausência da conjunção dá uma ideia, dá uma fluidez maior para a leitura, uma maior agilidade. E aqui no finalzinho, ó, quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos. Os verbos, o final dos verbos, ren, estão rimando aqui de forma interna, também trazendo sonoridade e expressividade para esse poema. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Então tá, crianças, deixa eu voltar. Volta, professora. Então tá bom, por hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Sempre revisitem o livro lá de vocês, poesias. Vamos aproveitar que estamos esse trimestre trabalhando, né? A poesia, a métrica, o som, rima e poder apreciar um pouco mais da literatura no que diz respeito à poesia, da literatura brasileira, tá? Temos grandes nomes e grandes autores. Um beijo para vocês.